Agora, Carol, olhando o cenário econômico hoje e até político, a gente saiu de um governo Bolsonaro, que tinha ali um ministro da Economia, que era o Paulo Guedes, e estamos agora transacionando para o Lula. Falando no setor de empreendedorismo, no caso. Muitas pessoas aqui pensando em começar a empreender ou montar sua empresa. Você acha que muda algo de um governo para o outro? Ou até mesmo falando no cenário econômico? Ou para você, olhando como grande empreendedora, empresária, na verdade já está acostumada com isso? O que você tem a dizer para quem está começando a empreender agora ou quer, mas está com medo? Opa, governo de esquerda. Bom, primeiro de tudo, né, se a gente pegar e toda vez que tiver uma mudança de cenário, a gente não fizer alguma coisa, a gente não for empreender, a gente não for tomar uma atitude, a gente não sai do lugar no Brasil, né? Porque, vamos lá, o tempo todo acontece alguma coisa no nosso país, né? Eu até brinco que a crise, ela não vem pro Brasil, ela mora aqui. Então já começa por aí. Então é importante da gente dizer que essa mudança, ela faz com que o empreendedor, sim, ele tenha que readequar muitas vezes o planejamento dele. O que vai impactar? Quem pode ser beneficiado, quem pode ser atrapalhado nesse novo circuito, digamos assim. Quais são os setores ou segmentos que vale mais a pena eu empreender? Porque, por exemplo, se a gente considerar o mesmo, como eu falei aqui, sobre educação, eu falo, cara, vale a pena diminuir o ritmo dela agora que teve uma mudança de governo? A resposta não. Por quê? Porque o Brasil começou a dar valor para a educação agora. E uma mente que expande nunca mais retrai. Então, ou seja, o brasileiro que aprendeu sobre o mundo dos investimentos, que aprendeu que ele precisa ter outras fontes de renda, ele não vai brecar isso, ou ele não vai voltar atrás porque teve uma mudança de governo. Então, obviamente, alguns setores, alguns segmentos estão mais preocupados. Grandes empresários que tinham uma intenção, por exemplo, de contratar mais gente no primeiro semestre, decidiram não contratar. Isso já está impactando a economia. O que a gente vai ver é provavelmente um ano mais turbulento por isso também. Então, grandes empresários, fábricas, etc., não sabem como vai ser essa reação, como que vai ser, de fato, as diretrizes desse novo governo. Eles decidem o quê? Vou investir? Não vou investir. Vou esperar o primeiro semestre. Vou investir no segundo semestre, que é o que a gente mais está escutando. Então, grandes empresários, principalmente a indústria, principalmente o varejo, diminuindo os seus possíveis investimentos, que vinham de um cenário muito positivo com o Guedes, né? Não tem como qualquer pessoa que entende um pouquinho de economia não ter uma admiração por tudo que ele fez durante esse tempo, né? Então, acho que vale muito a pena dizer que quando você tem um cenário muito positivo, né, no caso econômico, como o Guedes trouxe num momento muito turbulento como foi a pandemia, e daí tem uma mudança que você não sabe o que vai acontecer, qual é o caminho natural? Cara, eu vou esperar. Esse esperar prejudica a nossa economia. Esse é o ponto. Agora, deixar de empreender porque teve uma mudança, aí, assim, né, não existe isso. Você vai continuar empreendendo, você vai continuar entendendo quais são os segmentos e lembrando que existe uma fala de querer popularizar, de querer abrir espaço para a edição ou principalmente para as pessoas ganharem mais dinheiro. Então, segmentos, setores que estão alinhados com essa fala também devem ser beneficiados. Então, eu acho que o cuidado só que a gente tem que tomar é sempre esse, né? De não tomar uma decisão muito drástica. Porque não, parei, vou desistir da vida, não é assim também, né? Então, acho que a gente já passou, né? Vocês têm mais ou menos a mesma idade que eu, então, ou seja, olha quantas turbulências a gente já passou e quantas empresas cresceram nessas turbulências. E, de novo, eu bato nessa tecla. O bom de dizer é que eu acho que cada vez mais a nossa sociedade está entendendo que o bom do brasileiro é o brasileiro e sem piadinha. Então, ou seja, o bom do Brasil é o brasileiro. É ele que faz, é ele que prospera, é ele que gera emprego, é ele que cria. Então, cada vez mais as pessoas tendo essa consciência, o governo atrapalha menos. O governo só atrapalha muito quando as pessoas não têm essa consciência e elas se tornam mais reféns. Então, o que a gente precisa é popularizar essa ideologia de que nós somos capazes de ser maior do que qualquer governo.